Amós capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Até aqui, vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós oramos nesse momento, para que o Senhor nos dê graça ao meditarmos na Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, se o Senhor não abrir o nosso coração, e não colocar as Tuas palavras em terra fértil, nós jamais conseguiremos compreender, e jamais conseguiremos ser salvos. Nós sabemos que nós precisamos totalmente do Teu Espírito Santo agir em nós, aplicando a salvação e nos conduzindo a Cristo, para sermos salvos. Por isso, Deus, eu peço a Ti nessa noite, sabemos que muitos chegaram aqui neste lugar, e que muitos ainda não foram alcançados pela Tua graça. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, pecadores, daqui neste lugar, e aplica, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos nós. Não nos deixe, ó Deus, após ouvir a Tua palavra, nós sairmos deste lugar e voltarmos, ó Deus, vazios para a nossa vida, porque nós sabemos que isso, ó Deus, só acumulará juízo para o dia do julgamento final. Mas se o Senhor, ó Deus, agir com misericórdia, tirar as escamas dos nossos olhos, quebrantar o nosso coração, endireitar os nossos caminhos, ó Deus, nós sairemos daqui alegres e felizes, por termos encontrado tamanha graça e salvação. Nos abençoe, ó Deus, nessa noite, transformando a nossa vida, dando a nós um novo coração, regenerando nós pecadores, para que vivamos uma vida neste mundo, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, se Deus permitir, com a graça dEle, nós estaremos nessa noite, fazendo uma meditação no livro inteiro de Amós. É muito importante para nós entendermos e conhecermos a vontade do Senhor, e nós estamos com o nosso coração disposto a termos uma transformação na nossa vida, porque nós sabemos que a religiosidade, ou nenhum tipo de religião, poderá nos salvar, a não ser que Cristo alcance os nossos corações. E é esse o meu desejo nessa noite, que nós estejamos atentos ao que será ministrado aqui pela vontade do Senhor, e que guardemos cada uma dessas palavras, que são palavras preciosas para nós. Muitos talvez já frequentaram diversas religiões, vieram de diversas igrejas, e talvez nunca ouviram em uma pregação uma leitura completa, né, de um livro inteiro da Bíblia. E nessa noite eu queria fazer essa exposição. Não vai dar para nós lermos todos os versículos, mas estaremos lendo os principais versículos desse texto. Então, diante disso, nós precisamos de entender quem é Amós. Quem foi esse homem? Amós, ele foi um homem que ele era de Tecoa, uma vila aproximadamente 15 quilômetros do sul de Jerusalém, e aproximadamente 9 quilômetros de Belém, de Judá. Ele era pastor, e ele era um colhedor de sicômoros, que era figos. A mensagem principal de Amós nesse livro é revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel e de Judá. Então ele vai falar sobre isso, trazer essa revelação da seriedade do julgamento de Deus sobre o seu povo, Israel. Quando Amós ele vai proclamar essa palavra, essas profecias, ela foi entregue na época do tempo do reinado de Jeroboão II, aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Cristo. Durante o reinado desse rei Jeroboão, houve paz entre Judá e Israel.
O rei, ele havia restaurado as fronteiras de Israel, de acordo com a profecia de Jonas, filho de Amitai. O reino do norte, Israel, ele havia, nesse tempo, se tornado muito rico, e estava desfrutando de uma sensação de paz e segurança, naquela época. E isso tudo só foi possível, porque naquela época havia uma grande fraqueza no Egito, na Babilônia e na Síria. Israel, durante 40 anos, não enfrentou nenhuma séria ameaça de exércitos nesse tempo. E foi nesse tempo em que Amós, ele foi anunciar a mensagem de Deus. Entendam que Amós, ele foi pregar, não foi quando o povo estava mal, quando estava em ruínas, mas ele foi pregar no momento de maior prosperidade que havia em Israel, a qual o povo era próximo, porque o rei tinha ganhado muitas vitórias, muitas batalhas. Então, ao ganhar as batalhas, eles acumulavam a riqueza daqueles povos, e eles conquistaram muitos territórios, se tornaram fortes, poderosos, e diante disso as nações vizinhas estavam todas enfraquecidas. Então havia uma segurança de paz sobre eles, muito dinheiro, muita riqueza, muita prosperidade. E foi exatamente nessa época em que Deus então vai levantar o profeta Amós para estar proclamando o Evangelho. O que acontecia naquela época em que foi necessário Amós ir e profetizar sobre Israel? Amós, ele desafiou vigorosamente a idolatria que havia em Israel. Israel, devido a essas conquistas, devido a essa riqueza, eles começaram a fazer um sincretismo religioso, uma união de várias religiões, ao ponto que lá em Betel e Gigal, haviam templos, a qual eles levantaram para competir com o templo de Salomão, lá no sul, em Judá. E nesse templo, eles haviam o rei colocado bezerros de ouro nesse templo. Então havia uma grande mistura de religiões nessa época. Eles haviam se corrompido com idolatrias, com a mistura das religiões pagãs. Então eles colocaram tudo no mesmo pacote naquela época. E Amós, ele vai desafiar essa idolatria que havia em Israel. Um homem desafiando uma nação inteira. E também ele desafiou a injustiça social sobre Israel, que havia também naquela época. Havia muita injustiça. Os ricos, eles subornavam os juízes, que nós vamos ver isso. Os ricos faziam o que era mal aos pobres, escravizavam os pobres. Eles, de vez ajudarem com as suas riquezas, cada vez eles queriam mais, buscavam mais a prosperidade, a riqueza, à custa dos mais pobres e dos mais fracos, entre os seus próprios irmãos. Deus estava aterrorizado com a maldade do coração daqueles homens, de fazer o mal para a sua própria irmandade na fé. E Deus então levanta Amós para ir lá em Israel e para chamar aquele povo ao arrependimento, para que aquele povo viesse novamente a voltar o seu coração para o Senhor. Então o livro, ele vai se tratar disso. Um homem se levantando como um profeta diante de toda uma nação, para chamar aquele povo ao arrependimento, para que aquele povo se volte ao Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos hoje. Novamente voltar o nosso coração ao Senhor e nos arrependermos dos nossos muitos pecados, porque haverá um julgamento final do Senhor, haverá um juízo eterno do Senhor, e ninguém escapará desse julgamento. Todos nós compareceremos diante do julgamento do Senhor, os livros serão abertos e nós seremos julgados conforme tudo o que está escrito naqueles livros. E Amós, ele vem chamar o povo para que o povo entenda isso e se volte novamente a Deus e se arrependam dos seus pecados. Então no capítulo 1, o tema dessa noite é: Deus odeia o pecado. No capítulo 1, então, Amós, ele vai começar a falar sobre o julgamento e o juízo de Deus sobre as nações vizinhas de Israel. Não somente Israel, mas as nações vizinhas também de Israel.
todos haviam se corrompido. Então no versículo 3 ele diz assim, Amós: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não sustarei, não anularei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Nós vamos ver que Amós, ele começa agora a falar sobre o julgamento de Deus sobre as nações ímpias, o juízo de Deus. Aqui no hebraico, quando diz por 3 transgressões e por 4, aqui na linguagem deles, significa por muitos pecados que vocês cometeram. Então aqui quando Amós começa, ele começa dizendo assim, por causa dos muitos pecados que vocês cometeram, Damasco, por causa dos muitos pecados que vocês cometeram, Deus julgará vocês. Vocês não escaparão do julgamento de Deus. E ele faz isso no capítulo 1, falando a respeito de várias nações. Depois no versículo 6 ele fala de Gaza. Depois no versículo 9 fala de Tiro. No versículo 11 de Edom. No versículo 13 de Amon. E no capítulo 2, versículo 1, ele fala de Moabe. Então aqui o julgamento e o juízo de Deus, ele começa a falar sobre esses povos. Que esses povos, eles estavam sobre o juízo de Deus por causa dos seus muitos pecados. A condenação de Deus, o julgamento de Deus, irmãos, é importante nós sabermos, não será injusto. Talvez nós olhamos as pessoas e falamos, nossa, como as pessoas são boas, né? Edom, Moabe, né? Tiro, Gaza. Quando nós olhamos as pessoas e muitas vezes nações e olhamos pelos nossos olhos naturais, nós achamos que as pessoas são boas e que merecem ir para o céu. Mas quando é olhado, quando Deus olha no mais íntimo dos corações deles, eles eram terríveis pecadores. É por isso que a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhuma pessoa boa. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você não é bom. Quando Deus abrir os livros da tua vida, do que está dentro do teu coração e dos teus pensamentos, você se assustará de tamanha maldade que há dentro de nós. Nós não somos bons. E aqui ele começa a expor isso, que as nações rejeitaram ele e vivem em seus pecados em rebeldia a ele. Você sabe o que é um dos pecados que eles cometiam aqui? Que ele vai falar aqui? Eu não vou ler porque ia se estender muito. Mas o que eles faziam? Eles pegavam rodas, e nessas rodas eles colocavam pregos de ferro e passavam em cima das pessoas para matar as pessoas. Eles entravam, invadiam cidades inteiras, escravizavam todo mundo e vendiam como escravos. Eles pegavam os reis das nações quando vencia, aqui diz, se você ler depois, e queimava o rei, até o rei virar cinzas. Você sabe o que mais eles faziam? Aqui diz, que eles pegavam e rasgavam a barriga das mulheres grávidas, para que elas não tivessem descendentes, para que quando eles roubassem aquelas terras e as riquezas, os descendentes não viessem atrás para requerer novamente os seus territórios. Eles rasgavam. Tamanha maldade do coração do homem, tamanha maldade deles. E sabe o que o profeta fala para eles? Vocês não escaparão do juízo final de Deus. O juízo de Deus alcançará a vida de todos vocês. Ninguém escapará. Nenhum pecado será deixado para o lado. Nenhum. Deus julgará. Deus é o justo juiz. Deus, Ele é santo. Ele é necessário. Ele julgar todos os pecados de todos os homens. E Deus então, aqui Amós começa a mostrar quem é o Deus. Quem é o Criador? Que é o reto juiz sobre todos os homens. Então, essa é a maldade que reinava sobre o coração daquelas nações. Então, quando Deus julgar e condenar, irmão, entenda, Deus foi justo. Mas agora no capítulo 2, ele vai começar agora a julgar não mais as nações inimigas, não mais os vizinhos de Israel, mas agora ele começa a julgar o próprio povo. Então no versículo 4, capítulo 2, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, por 4, ou seja, por muitas de suas transgressões,
Eu não anularei o castigo de vocês. E ele vai dizer o que aconteceu. Porque vocês rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, os seus mandamentos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. E andando após elas, andaram também os seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá. O fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Então aqui Deus agora começa a falar sobre o juízo sobre Judá. Falando, vocês abandonaram os meus mandamentos. Vocês abandonaram as minhas leis. Vocês rejeitaram a minha palavra. E vocês agora estão andando após outros deuses. Quantos nos nossos dias não abandonaram a lei e os mandamentos do Senhor? Quantos têm vivido sem a lei do Senhor? Quantos têm rejeitado a palavra do Senhor? Para viver conforme os deuses de seus pais, conforme os seus próprios pensamentos, conforme as suas próprias vontades. E aqui ele diz sobre isso: Judá, vocês também não escaparão do meu juízo. O chamado aqui de Amós, nós vamos ver, que ao mostrar o pecado do homem, ao mostrar que eles falharam e que eles são pecadores, é para que eles se arrependessem disso. Ao nós analisarmos isso, será que nós estamos também nos rebelando contra Deus? Será que nós estamos desobedecendo os seus mandamentos, a sua lei? Isso é uma reflexão para nós hoje. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos salvar. Deus salvará todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Ao nós entendermos a respeito disso, nós devemos então voltar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. E agora, a partir do versículo 6, agora vai se iniciar o juízo maior, que é sobre Israel. Então ele começa no versículo 6 dizendo assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, ou por 4, por muitas, eu não anularei também o castigo sobre vocês. Por quê? Porque os juízes de vocês, aqueles que julgam, eles vendem o justo por dinheiro. Não parece nada com os nossos dias, né? Então os juízes vendiam o justo por dinheiro. Por causa da corrupção, eles iam e vendiam o justo. De vez eles fazerem a justiça, eles faziam a injustiça por causa de dinheiro. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Aqui significa por pouco. Eles condenavam as pessoas à escravidão. Por pequenas dívidas que deveriam ser relevadas, eles pegavam e não tinham misericórdia das pessoas. E por causa daquela pequena dívida que a pessoa ela adquiriu para comprar a sandália, por pequenas dívidas, o que acontecia? Eles tomavam aquela pessoa como escravas deles. Faziam o mal para eles, sendo pessoas que eram realmente necessitados, precisavam daquilo. Suspiram pelo pó, no versículo 7, da terra, sobre a cabeça dos pobres. Ou seja, aqueles homens poderosos, eles pisavam na cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Em outra tradução, eles pervertem a justiça devida aos oprimidos. Eles pervertiam a justiça de Deus, e aquilo que era para fazer o bem, eles sempre pendiam a fazer o mal. Aquilo que era para usar como misericórdia contra a pessoa que fazia parte da sua própria irmandade, eles usavam aquilo para fazer o mal. Eles tinham prazer na maldade, prazer em, de vez de fazer o bem, fazer o mal. Olha que terrível que havia se tornado o coração daqueles homens. E não era porque eles precisavam do dinheiro, era porque eles tinham prazer em fazer o que era mal, porque eles estavam prósperos, eram ricos, eram poderosos, viviam em castelos, mas mesmo assim, eles queriam fazer o mal, não perdoava ninguém, oprimia os mais pobres e necessitados. E os juízes, eles eram apoiados pelos juízes, e os juízes sempre faziam de acordo com a causa deles, contra os desfavorecidos. E ele continua falando:
No versículo 7, um homem e seu pai coabitavam com a mesma jovem, e assim profanavam o meu nome. No 8, e deitavam ao pé de qualquer altar, sobre suas roupas empenhadas, e na casa de seus deuses, e bebiam vinho, dos quais foram multados. Aqui mostra a imoralidade, aqui mostra o sincretismo imoral, tanto sexual como feito dentro dos próprios templos. Então, Israel havia cometido muitos pecados, havia uma grande maldade sobre aqueles homens. Isso era exposto pelo profeta. O profeta estava mostrando para eles: olha, vocês pecaram, vocês estão fazendo tudo errado, tudo que é mal. Olha a vida de vocês, observem o coração, observem o caminho de vocês, observem o que vocês assistem no celular, observem o que vocês ouvem, observem o caminho que vocês andam. Olha para vocês, olha o caminho mau que vocês estão andando. E o profeta então começa a expor a podridão dos seus pecados. Então, no capítulo 3, o profeta ele vai falar no versículo 2, e diz assim para Israel, capítulo 3, versículo 2: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. O profeta falando para aquele povo: portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, pecados. No 3, andarão dois juntos se não tiver acordo entre eles? Então aqui o profeta ele começa a falar sobre a responsabilidade de Israel. Deus havia escolhido Israel, para quê? Entre todos os povos, para que eles fossem luz, para que eles fossem bênção para as outras nações, para que eles dessem um bom testemunho. É o que Deus também faz com nós cristãos. Ele nos escolhe para quê? Para que Ele nos chamou? Para nós vivermos uma vida para a glória dEle. Israel foi chamado para glorificar a Deus nesse mundo, mas Israel havia rejeitado ao Senhor, e era uma vergonha para Deus, e era pior que as nações ímpias e pagãs. Algo que não é diferente muitas vezes hoje entre aqueles que se dizem cristãos. Vão à igreja, seguem suas religiões, mas são uma vergonha para Deus. Os ímpios lá de fora blasfemam Deus por causa do mau comportamento, por causa do mau testemunho daqueles que se dizem cristãos. E aqui o profeta ele vai dizer: vocês foram escolhidos para glorificar a Deus, vocês têm responsabilidade sobre a vida de vocês, vocês não são qualquer um, mas vocês foram aqueles que foram chamados por Deus. E andarão dois juntos se não tiverem acordo? O que ele está falando aqui? Vocês estão andando sem Deus, porque vocês estão em desacordo com as Escrituras. Vocês não estão andando com Deus, vocês estão andando com o maligno. E ele então vai falar no versículo 10: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Não sabe. Entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. O que é isso? Ele estava se referindo aos roubos e saques obtidos por meios errados. Os ricos saqueavam os mais pobres, usavam do seu poder para oprimir os mais necessitados e até os povos também. Portanto, no versículo 11: assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, Israel, derrubará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Então aqui ele começa a falar para Israel: Israel, vocês não sabem fazer mais o que é certo diante do Senhor, vocês fazem somente o que é mal. Mas um inimigo, ele agirá da mesma forma em que vocês estão agindo com o próximo. Eles vão invadir a terra de vocês, vão saquear tudo o que vocês têm, como vocês têm saqueados os mais pobres. Ele vai destruir todos os seus castelos, assim como você tem destruído a vida e a família de muitas pessoas. No 13 então, diz assim: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor. Ouvi e testemunhai contra a casa do Senhor, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa de suas transgressões,
Eu visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Então aqui o profeta está falando a respeito de Deus, que Deus iria visitar os altares de Betel. Betel tinha se tornado, havia um templo, tinha se tornado um santuário para culto daquele povo de Israel. Mas era um culto agora misturado. Havia bezerro de ouro lá naquela igreja. Havia um monte de mistura de religiões naquela igreja, naquela religião. E o Senhor diz: eu visitarei aquela religião, eu visitarei o templo, eu visitarei Betel. Sabe o que ele está falando aqui para nós, irmãos? Que não adianta nós nos escondermos atrás da religião. Eles tinham o templo, tinham os seus cultos, viviam as suas vidas em volta disso, mas os seus corações nunca foram transformados. Eles nunca foram salvos. Eles nunca foram mudados. E o Senhor diz: e eu visitarei vocês, essa falsa religião, esse falso cristão, essa falsa religiosidade que vocês têm vivendo. E aqui quando ele diz aqui, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, o que acontecia? Quando havia um fugitivo da lei, quando havia um malfeitor, ele, para tentar ser salvo por misericórdia, quando ele tinha cometido algum mal na sociedade, ele corria para o templo em Betel, e ele agarrava as pontas do altar. Então ele chegava e agarrava as pontas do altar e clamava por misericórdia. E o que acontecia? A maioria das vezes era concedido a misericórdia, porque ele fazia o seu juramento ao pegar nas pontas daquele altar e clamar por misericórdia. Era muitas vezes concedido a misericórdia àquela pessoa, por causa desse juramento ao pegar nas pontas. Aqui o Senhor diz que ele destruiria também as pontas do altar, simbolizando que a misericórdia dele não vai permanecer com Israel. Ele cessaria, ele cortaria, ele pararia com a misericórdia dele. Da mesma forma com nós hoje. Tem pessoas que vivem obstinadas nos seus pecados, como se Deus nunca fosse julgar, como se Deus nunca fosse cobrar, ou como se não existisse Deus. E elas continuam vivendo nos seus pecados, continuam vivendo nas suas religiosidades, como se Deus nunca fosse visitar, como se no último dia da vida delas, elas falassem: não, depois eu dou um jeito, eu e Deus é parça, eu dou um jeito no final para me salvar. O Senhor falou: não, arrependam-se, porque a misericórdia, a minha misericórdia, ela será tirada de vocês. Isso é muito duro, irmãos, porque nós muitas vezes só ouvimos falar da parte boa de Deus. Deus é amor, Deus vai te perdoar, Deus vai te amar, Deus vai te dar o que você quer, Deus vai fazer tudo por você. Não é assim que as religiões pregam? Sabe o que Amós fala? Se vocês não se converterem, não haverá misericórdia de Deus. No capítulo 4, então Amós ele vai tratar agora da cegueira espiritual de Israel. Eles não conseguiam enxergar que eles eram pecadores. Eles não conseguiam ver. Eles estavam adorando o bezerro de ouro, irmão. A lei está escrito, eles tinham a lei de Moisés. Primeiro mandamento: não adorarás outros deuses, não fará cultos, não fará imagens de escultura e nem as adorarás. Os primeiros mandamentos da lei de Moisés. Mas eles tinham um bezerro de ouro dentro do templo, e eles cultuavam lá. E agora o Amós, ele começa agora, ele vai trazer, vai mostrar para nós isso no capítulo 4, no versículo 4. Sobre essa cegueira espiritual de Israel. Eles não conseguiam enxergar, ver que aquilo era errado. Então ele diz assim, no 4, versículo 4. Vinde a Betel, que era o templo, que era uma cidade a qual ficava o templo, a qual eles adoravam e cultuavam. E vocês transgrediram. A Gilgal, e vocês estão multiplicando as vossas transgressões. A cada manhã,
trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e apublicai-as, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Então aqui Amós está falando o que para eles? Olha, quanto mais vocês vão ao templo, mais vocês têm pecado contra o Senhor. Eles queriam, sabe o que eles queriam fazer? O que eles faziam? Eles viviam uma vida inteira no pecado, tudo errado, a vida tudo errada, tudo no pecado, mas eles iam depois lá no templo, faziam seus sacrifícios, davam os seus dízimos, faziam os seus louvores, e aí, ok Deus, está tudo certo agora, e voltava novamente para a sua vida, e voltava a viver nos seus pecados. Amós diz assim para eles: olha, essa vida de vocês de religiosidade só está juntando a ira de Deus para vocês, o juízo de Deus sobre vocês. Cada vez que vocês vão lá em Betel, naquela falsa religião, naquela falsa religiosidade, vocês continuam transgredindo contra o Senhor. Cada vez que vocês vão lá em Gilgal, multiplica os teus pecados, porque tudo que eles faziam era feito não para a glória de Deus, era contrário aos mandamentos de Deus, e aquilo acumulava juízo de Deus sobre eles. Eles achavam que estavam fazendo o que era certo, e que iria dar certo no final, mas ali Amós diz para eles que não, eles estavam aumentando os seus pecados. Eles iam a cada manhã, mas olha, pensa bem, vocês lembram da maldade que eles faziam, todas aquelas injustiças e corrupção, toda aquela falsa idolatria, falsa religiosidade, mas o que eles faziam? Eles não se importavam com isso. Por quê? Eles achavam que se eles fossem lá no templo, buscar lá no templo, eles seriam salvos. Olha o que diz aqui o profeta no 4: mas a cada manhã vocês vão e fazem os seus sacrifícios de animais. O sacrifício era feito para quê? Para o perdão dos pecados. Eles faziam um sacrifício, mas não se arrependiam dos seus pecados. Era apenas algo religioso que eles estavam praticando, mas que não tinha valor nenhum diante de Deus. De 3 em 3 dias, davam os vossos dízimos. As pessoas acham que pode comprar Deus com dinheiro. Não, mas eu dou dinheiro na igreja, mas é campanha, mas é envelopinho, é isso, e acha que isso poderá salvá-la. Oferecer sacrifícios de louvores do que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias, e vocês gostam de fazer isso, por quê? Vocês gostam de publicar, de mostrar para as pessoas a sua religiosidade. E para nós hoje, irmãos, é como se ao invés de nós irmos até Deus, para nos arrependermos dos pecados, e mudar as nossas atitudes, eles estavam tentando se esconder atrás da religião. A tua religião não poderá te salvar no dia do juízo de Deus. Os teus sacrifícios, nada isso poderá te salvar. Deus diz a eles que somente eles estão acumulando para si mais pecado para a condenação. O que Deus espera de nós é a mudança de vida, é o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira transformação, é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é tirar aquele coração mau, ímpio, pecador, que ama o pecado, é tirar aquilo e dar um coração novo, um coração que ama a santidade, que ama verdadeiramente a Deus. Deus aqui depois ele vai dizer, a partir do versículo 6, que ele já havia alertado Israel a respeito do seu juízo várias vezes antes. Ele havia mostrado vários sinais para Israel, mas durante aqui, do versículo 6 até o versículo 11,
É citado pelo profeta que não vos converteste a mim. Mesmo depois de todos os sinais que Deus havia mostrado antigamente, aqueles homens, eles ainda continuavam duros de coração e eles não haviam se convertido ao Senhor. E da mesma forma Israel estava agindo nesse dia, exatamente igual. Deus estava mostrando a eles os seus muitos pecados, mas o coração deles se endureceram. Então no versículo 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que ele está falando aqui? Israel. Muitas vezes as pessoas falam: prepara-te, irmão, para nós nos encontrarmos com Deus. Mas aqui era um juízo de Deus. Prepara-te, Israel, aqui, o sentido é: arrependa dos teus pecados, porque Deus há de julgar vocês. Prepare-te, arrependendo dos seus pecados, mudando de vida, sendo santos como Deus é santo, sendo transformados pelo Evangelho, clamando ao Senhor por graça e por misericórdia, e não continuando a viver como se não houvesse Deus ou não houvesse julgamento, como se não houvesse mandamentos. Então aqui é a prontidão que ele diz, o profeta diz a eles: olha Israel, preparem-te para te encontrares com o Senhor, arrependam dos teus pecados, voltem o teu coração a Deus, mudem as tuas vidas, santifiquem o teu coração, parem de ser duros, parem de ser religiosos, parem de ser maus testemunhos, parem de tratar mal a esposa, esposas, parem de não respeitar os maridos, os filhos, obedeçam aos teus pais, pais, criem os seus filhos na disciplina do Senhor, deem um bom testemunho no trabalho, deem um bom testemunho na família, deem um bom testemunho na escola, deem um bom testemunho onde vocês forem, sejam verdadeiros cristãos, pare de vestir de religiosidade. A religiosidade não poderá te salvar. Se você não receber um novo coração, se nós não nascermos de novo, nós não seremos salvos. Aqui o chamado, aqui, meu irmão, não é para condenação. O chamado de Amós é para a salvação. Portanto, Israel, volte ao Senhor, preparem o teu coração, se arrependam dos seus pecados, reconheçam a tua maldade, reconheçam que vocês precisam do Senhor, seja endireitado os teus caminhos, seja quebrantado o coração, seja tirada as escamas dos teus olhos e voltem-se ao Senhor. É isso que Amós chama aquele povo. E isso ele continua falando então no capítulo 5, no versículo 4. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Olha o que o Senhor diz, diante daquela maldade, daquele coração duro, daquelas coisas que eles faziam, daquela corrupção, diante de toda aquela idolatria, diante de todo aquele bezerro de ouro, o Senhor sempre age com misericórdia, esperando que aquele povo se volte a Ele, e novamente chama o povo ao arrependimento, antes do julgamento final. E Ele chama o povo e fala ao povo: olha, assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. Vocês precisam de reconhecer que vocês estão mortos em seus delitos e pecados, e que se vocês não me buscarem, vocês não receberão vida. Não há vida em vocês. Essa respiração, o teu coração batendo, não é a vida verdadeira. Essa vida ela vai findar. O teu coração um dia vai parar de bater, e você parará de respirar. Essa vida ela vai passar, não é essa. E vivei é a vida eterna, é realmente você ter uma vida eterna na tua vida, no teu coração. Buscai ao Senhor para que vocês sejam salvos eternamente. Os nossos dias estão chegando ao fim. Olha as nossas vidas, olha os nossos cabelos brancos, mostrando que Deus está nos chamando. Olha as nossas rugas, a nossa face se desfazendo, nós virando pó. Será pouco tempo aqui para nós. Buscai o Senhor e vocês viverão.
não é aqui não é a nossa casa. Jesus disse que Ele foi e preparou moradas para nós, moradas eternas. Não é neste lugar, não é neste mundo. Não busque, não fique atrás de prosperidade. Aquele povo, eles haviam enchido o coração deles com a prosperidade. Nós ficamos ricos nesse mundo, temos uma boa casa, temos boas casas, viajamos, passeamos, curtimos, experimentamos aquilo que há de melhor. O Senhor fala para eles: vocês estão mortos e não estão enxergando. Mas buscai o Senhor e viverei. Então ele continua no 5: porém, não buscai a Betel, nem buscai a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será desfeita em nada. O que ele está falando? Para não buscar Betel, Gilgal, os falsos cultos que havia naquela cidade. Quando o profeta clama, a pessoa ela acha que então ela tem que agora se tornar religiosa. Não, agora eu tenho que dar meu dízimo para eu ser salvo. Não, agora eu tenho que ir na igreja todo dia. Não, agora eu tenho que colocar uma roupa com uma gravata para mostrar a minha santidade. Não! Vão ao Senhor, é algo verdadeiro, não é algo que faz parte da religiosidade, mas é algo de interior, é uma mudança de coração, é a regeneração, é o novo nascimento, é o que diz em grego, é metanoia, é a mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de caminho, mudança de atitude. É isso. Não vão na religião, a religião não pode salvar vocês, porque muitas vezes as igrejas, os falsos pastores conduzem as pessoas a mais religião, de vez em falar: vão ao Senhor, vocês só precisam de Cristo. Eles falam: não, você precisa de dar o teu dinheiro, não, vocês precisam de fazer isso, vocês precisam da campanha, vocês precisam daquilo, vocês precisam daquilo outro. E o profeta diz: para com isso. Para com essas religiosidades, não poderão te salvar. Não há nada que vocês façam que possam salvar vocês, a não ser vocês buscarem Deus de coração. As práticas religiosas não te salvarão. Você acha que chegará diante do Senhor: ah, Senhor, porque eu dei o meu dízimo na igreja, eu fui fiel a minha vida inteira com o meu dinheiro. Você acha que isso te salvará? Na hora que Ele abrir o livro da tua vida e te mostrar os teus pecados, você acha que você escapará do juízo de Deus? Você acha que o teu dinheiro poderá te salvar no dia do julgamento? Não poderá. Por isso que ele fala: não busquem a falsa religião, busquem ao Senhor. E ao buscar ao Senhor, versículo 6: buscai ao Senhor e vocês vão viver, para que não se irrompa, não invada na casa de José, como um fogo que os consuma, e não haja em Betel quem a apague. No versículo 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Falando a respeito de Israel: buscai o bem e não o mal. É isso que nós precisamos. É o Senhor quem vai nos salvar, não são as nossas obras, não é a nossa religiosidade que poderá nos salvar, mas é quando nós vamos verdadeiramente até o Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados e nos santificando. É quando, irmãos, o marido, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Você acha que, se você viver uma vida diferente disso, você vai chegar lá no dia e falar: mas Senhor, em seu nome eu fiz milagres, em seu nome eu expulsei demônios, em teu nome? E o Senhor vai falar o quê? Nunca vos conheci. Nós meditamos nisso semana retrasada. Você acha, mulher, que se você não respeitar o teu marido, você acha que a tua religiosidade poderá te salvar? O Senhor diz, é um mandamento: mulheres, sejam submissas ao marido, respeitem o teu marido. Filhos, vocês acham que com rebeldia vocês entrarão no céu? Se Deus não aplicar um novo coração em vocês, vocês não serão salvos.
Se Deus não agir em nossas vidas, ninguém será salvo. Então perguntaram um dia para Jesus: Jesus, diante disso, quem então pode ser salvo? E Jesus diz o quê? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ao você enxergar que você está em pecado, qual é a tua reação? Buscai ao Senhor e vivei. É de graça, não cobra nada, não paga penitência, não sobe escadas de joelho, não paga promessa nem dá dinheiro, é de graça. Buscai ao Senhor e vivei. É por isso que não haverá desculpa diante do julgamento do Senhor, porque é algo que é dado de graça, simples. Venham a mim e serão salvos. Então ele vai falar agora no versículo 21 do capítulo 5, e vai dizer assim: aborreço, em outras traduções, eu odeio, olha o que Deus fala, hein? Odeio e desprezo as suas festas, com as suas assembleias, aqui era solenes, que era o culto religioso, como nós estamos fazendo aqui. Ele diz para Israel: eu odeio o culto de vocês, eu não tenho nenhum prazer neles, e ainda que me ofereçam holocaustos, as vossas ofertas de manjares, eu não me agradarei deles, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de animais cevados. Afasta de mim o estrépito é o barulho dos teus cânticos. Quando eles cantavam ao Senhor, Deus falava: afasta de mim essa cantoria, para mim é um barulho, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, versículo 24, corra o juízo, a retidão como água, e a justiça como o ribeiro perene, o ribeiro eterno. Deus fala: olha, eu aborreço da tua religião, de tudo isso que vocês fazem, porque isso tudo é uma mentira, não é o que vocês vivem. Eu odeio toda esse tipo de religiosidade. Eu não quero ouvir esses cânticos, bater palma, cantar, pular. Eu odeio tudo isso. Por quê? Porque não havia sinceridade naquela religião, naquela busca. Não havia mudança, não havia transformação, era só aparência. Eles achavam que estavam lá, Deus está aqui, e achavam, sabe por quê? Estava todo mundo rico, estava todo mundo prosperando, estava todo mundo vivendo em paz. Sabe qual que era o pensamento deles? Deus está prosperando, Deus está curando, nós estamos em paz, está todo mundo rico, todo mundo sendo abençoado, todo mundo ganhando dinheiro, e é milagre para cá, milagre para lá. Na hora que Deus manda o profeta lá, fala: olha, eu odeio vocês, eu odeio tudo que vocês fazem. Para mim, essa cantoria que vocês fazem é um barulho, que eu tenho que tampar os meus ouvidos. Deus é onisciente, né? Tem que tampar, está em todo lugar. Aqui começava aquela cantoria, ele odiava aquilo. Mostrando para nós que o que ele quer não é sacrifício. O que ele quer é obediência, sinceridade do nosso coração. Não estamos falando de perfeição. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai deixar de pecar. Mas o que ele quer é uma sinceridade, é o reconhecimento. Pequei de novo, que miserável eu sou. Pequei de novo, mas está tudo bem, sou benção, estou por cima, estou por cabeça. E não se arrepende do pecado. O que Deus quer é isso. É o que ele diz no 24. Antes, Deus fala, antes desse tipo de religião, desse tipo de culto, o que eu quero é que corra em vocês como água, o juízo, a retidão. Como um córrego correndo como uma água, que não para. O desejo de Deus é que sejamos retos de coração, como um córrego que não para, todos os dias. Temos o nosso coração reto diante de Deus. E ele continua falando, e a justiça, e sejamos justos, como um ribeiro perene, um ribeiro eterno, para sempre, como um córrego que não para, que não acaba a sua água. Assim o Senhor deseja que sejamos justos diante dele, diante dos irmãos, diante das pessoas que nós trabalhamos, vivemos, da nossa família. Sejamos pessoas que sabemos tratar bem uns aos outros, pessoas que realmente
são como cristãos, parecidos com Cristo, com as atitudes de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. Mas diante de tudo isso, meu irmão, você não vai saber o que se passa na mente daqueles homens. O profeta falando isso, claramente os pecados, chamando o povo ao arrependimento. Você sabe o que eles pensavam ao ver aquele homem pregando? Você não acredita nisso. Aquele homem na nação, um homem só, falando, chamando aquele povo ao arrependimento, aquele povo assistindo tudo aquilo. Mas olha o que ele fala, olha o capítulo 6, versículo 3. Olha o desprezo de Israel diante daquilo. Deus conhecia o coração. No versículo 3 diz assim, depois de Deus chamar aquele povo ao arrependimento, ele fala assim, vós que imaginais estar longe o dia mal, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em cama de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis o cordeiro do rebanho, e os bezerros da cevadura, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos de músicas para vós mesmos, que bebeis o vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Ou desprezo pela mensagem. Sabe o que eles pensavam quando aquele profeta estava chamando eles ao arrependimento? Eles pensavam, não, isso vai demorar para acontecer. Não, você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que vai acontecer isso que o profeta está falando? Eles, no pensamento deles, eles falavam que estavam longe o dia mal de acontecer. Ou seja, deixa para lá, deixa ele falar lá, vamos continuar do jeito que está. Na nossa prosperidade, olha aqui, camas de marfim, nós temos camas de marfim, nós comemos do melhor do cordeiro do rebanho, dos grandes bezerros melhores, nós cantamos um monte de música, olha que legal, olha aqui, as músicas, não vamos ficar divertindo, vamos no churrasco todo dia, é a música, a diversão, o melhor, olha a nossa casa, que casa abençoada. Olha os vinhos que nós estamos bebendo, olha o óleo que nós estamos usando, é o mais excelente óleo. Eles desprezaram totalmente a mensagem do arrependimento. Eles pensavam que o juízo nunca iria chegar sobre eles, eles não estavam nem aí, nem se importavam com a mensagem, nem se importaram com o que Deus falou. Deus só analisando o pensamento deles. É isso que vocês estão pensando? Que o dia mau nunca vai chegar, que vocês estão bem, né? Ricos, prósperos, têm uma boa casa, bons carros, bons salários, comem de tudo, do bem e do melhor. Mais um 7, ele diz assim no versículo 7, 6, 7. Portanto, agora ireis em cativeiro, e entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos preguiçosos, ou seja, essa leviedade no momento do jeito de agir, vai acabar toda essa prosperidade. O Senhor diz então, vocês serão os primeiros a serem condenados. No versículo 8, vai responder assim o Senhor: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, e disse: eu abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abominarei da cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Sabe o que Deus está falando? Eu abomino a soberba desse povo. Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus falando a eles: olha os seus pecados. Eles viveram no pecado. Mas eles pensavam: isso nunca vai acontecer. E Deus fala para eles agora: eu odeio a soberba do coração de vocês. Olha como que vocês são soberbos. Olha como vocês são orgulhosos. Olha para vocês. Eu chamando vocês ao arrependimento. Eu mostrando para vocês o pecado. Eu vindo aqui como profeta, para que vocês sejam salvos.
E vocês são orgulhosos, não querem se arrepender, não querem dar o braço a torcer, não querem reconhecer que vocês erram. Então o Senhor diz: vocês serão os primeiros a serem levados para o cativeiro. No versículo 14: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Deus então aplica o juízo. 40 anos depois, essa profecia se concretiza. A Síria invade Israel, destrói todo Israel e leva todo aquele povo para o cativeiro. No capítulo 7, agora vocês não vão acreditar o que vai acontecer. Deus chama o povo ao arrependimento. O povo despreza. Agora é a vez do sacerdote de Betel. Olha o que o sacerdote vai falar diante do profeta. No versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, o líder religioso daquela época, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, ele tem conspirado contra ti, ó rei. E no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão, você é rei, ele diz que você morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias, o sacerdote, vai até Amós e diz a ele: Amós, vai embora daqui, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, Amós, já não vai mais você profetizar aqui, porque aqui é santuário do rei e templo do reino. Você vê que ninguém quer se arrepender dos pecados. Ninguém quer reconhecer que é pecador. Então agora vem um sacerdote, lá do rei, sacerdote de Betel. E sabe o que ele vai fazer? De vez de chegar a Amós e falar: Amós, você está certo, nós pecamos contra o Senhor. Não, ele vai mandar Amós ir embora de Israel. Ele vai expulsar o profeta de Deus de Israel. Por quê? Porque eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles não querem reconhecer que eles são pecadores, mas são orgulhosos, são soberbos. E eles então vão expulsar Amós de lá. E vai falar para Amós: agora você não vai mais profetizar em nosso país. Então no 14, Amós vai dar a resposta e vai dizer a ele, a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boieiro, pastor e colhedor de sicômoros, de figos. Mas o Senhor, Ele me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. E tu dizes: não profetizarás contra Israel? E nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: a tua mulher, Amazias, se prostituirá na cidade, os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, serão mortos, e a tua terra será repartida, será loteada, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da terra. Agora ele despeja o juízo de Deus sobre o sacerdote por recusar a mensagem do Senhor. E foi exatamente o que acontece. Ele é morto, seus filhos são mortos, e a sua mulher, para se sustentar, ela então vai precisar de se tornar uma prostituta. As suas terras foram todas arrancadas e foi loteadas a um outro povo. Nós precisamos de entender a seriedade do que é ser cristão, do que a Bíblia nos ensina, a seriedade que são as coisas de Deus.
a seriedade do que é a palavra do Senhor. Talvez nós temos em mente um Deus que não é o Deus da Bíblia. As religiões, para querer agradar as pessoas, para querer acumular muitas pessoas dentro da igreja, para querer ter uma grande arrecadação de dinheiro, elas ocultam Deus para elas. E apenas dizem a parte que as pessoas querem ouvir. É isso que os falsos profetas fazem. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que precisam ouvir. É a mesma coisa do sacerdote. Ele era o pastor daquela época, do sacerdote. E ele falou para quê? Ele não quis ouvir. E ele expulsou aquele que estava falando a verdade. E nós devemos entender isso, que Deus é algo sério. A palavra de Deus é séria. Nós não podemos brincar de igreja. Virmos aqui na igreja, oba-oba, e sairmos daqui para fora e continuarmos a nossa vida tudo errada, uma vida espiritual bagunçada, achando que no final tudo vai dar certo, e não vai. A porta é estreita, o caminho é apertado, largo é o caminho da perdição. Se você está vivendo de qualquer forma e acha que no final vai dar certo, é o caminho largo. Se você acha que a tua religião pode te salvar, caminho largo. O caminho estreito é somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É estreito, é fé e arrependimento. Então, no capítulo 8, já encerrando, Deus vai dar uma visão a Amós, e vai dizer a Amós no versículo 1: o Senhor Deus me fez ver isto, eis que um cesto de frutos de verão, em outras traduções, de frutas maduras. Deus mostra a ele, a Amós, um cesto cheio de frutas maduras, e perguntou: o que vês, Amós? E ele respondeu: um cesto de frutas de verão, um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, jamais passarei por ele, ou seja, não pouparei ele do julgamento. Chegou o momento da colheita, e aquele povo não havia se convertido. Mais uma vez, no capítulo 8, versículo 10, o Senhor diz: converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre os teus lombos e calva sobre a tua cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, filho cujo o fim será como dias de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Aquele povo rejeitou tanto ao Senhor, rejeitou tanto a graça do Senhor, que o Senhor falou para eles: vocês sentirão fome, não de comida, sede, não de água, mas da minha palavra. O Senhor apartaria deles a mensagem, ao recusarem a mensagem do profeta Amós, como muitos hoje têm recusado a verdade do Evangelho. É o que nós temos visto em nossa nação, igrejas e mais igrejas, vivendo na idolatria, vivendo um falso evangelho, um falso culto, uma falsa pregação. Pessoas que nunca ouviram o evangelho do arrependimento, pessoas que nunca ouviram a verdade do Senhor. E isso é um juízo de Deus para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Que não deixemos isso acontecer conosco, que não rejeitemos a verdade do evangelho. No capítulo 9, então, o Senhor vai terminar, a partir do versículo 11, sobre a esperança para Israel, sobre a esperança para o seu povo. E ele diz assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas,
e levantando-os das ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. No versículo 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão do seu fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O Senhor, Ele promete então agora a Israel, que no futuro, Ele novamente agiria com graça sobre eles. E foi exatamente o que aconteceu. No futuro, o Senhor novamente, Ele veio e tirou aquele povo do cativeiro. Aqui o Senhor, Ele quer mostrar para nós que há uma esperança. Há uma esperança para todos aqueles que se arrependerem. Há uma esperança para todos aqueles que forem com fé até Cristo. A nossa esperança não está em nós ou em nossas obras. A nossa esperança, ela está naquele que morreu na cruz. O Deus que se fez carne e habitou cheio de glória entre nós. E naquela cruz, Jesus então morre pelos nossos pecados, para que nós, ao crermos nele, tenhamos a nossa salvação, a nossa esperança eterna. Aqui, essa passagem, ela vai nos mostrar algo muito além, no final dessa esperança, que um dia, o Senhor há de restaurar o seu povo. Um dia, o Senhor há de glorificar o seu povo, há de ressuscitar o seu povo dos mortos, há de dar um corpo glorioso, para estarmos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Há esperança para nós. Há esperança para todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós que somos pecadores. Há esperança para nós que fizemos as piores maldades, mas que ao nos arrependermos de coração, voltarmos a Cristo com fé, Ele nos salvará. Há uma esperança para todos aqueles a qual buscarem a Deus de coração, receberem a vida eterna. Há uma esperança para nós. Como houve uma esperança para Israel, há uma esperança para todos nós. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória do Senhor. Não há um justo sequer entre nós, não há ninguém melhor do que ninguém entre nós. Todos nós somos falhos, e todos nós merecemos a condenação. Mas o Senhor diz da mesma forma que falou aquele povo: há uma esperança. Se vocês ouvirem a mensagem, se vocês não forem rebeldes como eles foram, se vocês não fecharem o coração de vocês, mas se vocês forem com o coração aberto, com fé até Cristo, vocês serão salvos dos seus pecados. A salvação, ela não é por mérito e nem por boas obras. A salvação, ela acontece para nós quando nós vamos até o Senhor para recebermos vida. Não é aquilo que nós fazemos de religiosidade, mas é aquilo que nós cremos com o coração. Se com o teu coração creres e você confessar com a tua boca em Jesus Cristo, então você será salvo. É aquilo que está em nosso coração, é aquilo que nós realmente acreditamos com a nossa vida. Se nós formos a Cristo hoje com fé, nós seremos salvos. Você pode ter a tua vida totalmente errada. Aqueles homens viveram uma vida totalmente errada, e o Senhor chamava eles ao arrependimento, mas eles recusaram naquele dia. Se você recusar a graça do Senhor hoje, você pode nunca mais recebê-la de volta. Pode ser o seu último dia sobre a terra. As misericórdias do Senhor podem se findar sobre a tua vida. Não sabemos a outra vez que você ouvirá o verdadeiro evangelho. Mas, irmãos, se vocês forem com fé ao Senhor hoje, se vocês confiarem a tua eternidade em Cristo, enxergar em vocês, realmente, Danilo, quando eu olho para a minha vida, eu sou como aquele povo de Israel. Sou mau, sou corrupto, sou pecador. Eu sou como aquelas pessoas. Ao invés de fazer o bem, eu faço o mal. Ao invés de buscar o bem, eu busco o mal. Ao invés de pensar coisas boas, eu penso coisas más. Se nós reconhecermos isso na nossa vida, mas irmos a Deus e pedirmos ao Senhor: Senhor, por isso eu peço a Ti, salve a minha alma,
Salve-me, ó Senhor, dos meus pecados, porque eu não posso, eu não consigo, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor me salvará. Você lembra aquele cego, Bartimeu, chamava e gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para a sua caminhada, vai até aquele homem, estende a mão sobre aquele homem e entrega a ele a sua salvação. Da mesma forma nós hoje, se nós formos ao Senhor com fé, se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor de coração e falar: Senhor, olha como miserável eu sou, olha a minha vida, Senhor, eu nunca conseguirei subir ao céu pelas minhas obras, pelo meu coração, pelos meus muitos pecados, mas Senhor, o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados, eu creio em Ti, eu confio a minha eternidade em Ti eu Te recebo na minha vida, como o Senhor diz: todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, todo aquele que crê em meu nome. Se nós cremos em Jesus, nós nos tornaremos filhos de Deus, seremos perdoados de todos os nossos pecados, do que nós cometemos no passado, no presente e no futuro, receberemos de graça a coroa da vida eterna, não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que vão até o Senhor, Ele não rejeitará, mas Ele receberá como as suas ovelhas. Vão ao Senhor nessa noite, vão com fé até o Senhor, confesse os teus pecados, arrepende dos teus pecados, peça ao Senhor um novo coração e seja salvo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Ore ao Senhor, reconheça os teus pecados, fala ao Senhor. Quantos pecados você cometeu? Fala ao Senhor: Senhor, olha como eu tenho tratado a minha esposa, me perdoa, Senhor, porque eu estou pecando contra Ti. A esposa, olha, Senhor, como eu tenho tratado o meu marido, me perdoa. Os filhos, ó Deus, como eu tenho tratado os meus pais. Os pais, ó Deus, como eu tenho tratado os meus filhos. Os teus olhos, quantas coisas você tem cobiçado a mulher do próximo, cobiçado a prosperidade do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, nunca está satisfeito. A cobiça é pecado. Peça perdão ao Senhor. Fofoca, falar mal dos irmãos, falar mal dos pastores que estão aqui para te servir, é pecado. Arrependa-te. Tratar o próximo com desprezo. Você que é patrão, trate os teus funcionários com amor, para que eles vejam a glória do Senhor na tua vida. Você que é funcionário, seja o exemplo no teu trabalho, para que o teu patrão veja que você nasceu de novo. Na escola, seja luz entre os teus amigos, para que vejam que Cristo está vivo. Se o teu coração está duro, tem pessoas que você não perdoa. Jesus diz: se você não perdoar, você não receberá o perdão. Fala para o Senhor: Senhor, olha que coração duro. O Senhor está me perdoando e eu não consigo perdoar. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Me ajuda. Eu decido nessa noite a perdoar a minha mãe, meu pai que me fez tanto mal, o meu vizinho, o meu amigo de trabalho, aquela pessoa no passado, aquela pessoa da minha família. Se você chegou sujo, cheio de religiosidade,
Confessa ao Senhor: Senhor, eu achei que o meu dinheiro podia me salvar. Eu achei que se eu fosse na igreja todo dia, fizesse uma campanha, podia me salvar. Eu me esqueci que a salvação não vem de homens, vem do Senhor. Não vem das minhas obras, mas vem da tua misericórdia. Me perdoa, Senhor, porque eu confiei em minhas obras. Eu fui orgulhoso, eu fui soberbo. Há uma esperança. Há uma esperança para todos aqueles que confessarem os pecados. Há uma esperança para aqueles que receberem um novo coração. Há uma esperança para aqueles que confiarem em Cristo. No último dia, o teu corpo, corrupto, receberá um corpo incorruptível. O teu corpo de dor, de aflição, de sofrimento, receberá um corpo glorioso. Há uma esperança em que um dia estaremos em um lugar onde não haverá mais choro, pranto, dor. Há uma esperança para todos aqueles que crerem em Deus. É santo Deus, não ignora os erros meus, serão punidos sem exceção. A lei exige condenação. Se contares os pecados, erros meus, quem ficará de pé? Mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. O coração contrito eu sei, tu não desprezarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Deus sempre terno amor. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Se contares os pecados, erros meus, quem ficará de pé? Mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei, tu não desprezarás. Por graça, Senhor,
Deus.